Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Quer dizer que o senhor Paulo Guedes, virtual ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro, caso ele seja eleito, disse hoje como o Bolsonaro pretende lidar com as forças políticas, também caso seja eleito. E aí, pode dar certo essa fórmula, essa equação do Paulo Guedes? Não, vai dar muito errado, né? E antes que alguém diga, puxa, vou acionar a lei eleitoral contra o Reinaldo. Não, eu lembro que o Supremo tem uma decisão sobre o artigo 45 da lei eleitoral, incisos 2 e 3. A análise crítica é perfeitamente possível desde que não se faça campanha eleitoral. E se é coisa que realmente não faço, Amanda, dado que temos é campanha eleitoral. Olha aqui. O Paulo Guedes teve uma ideia genial, né? O que demonstra que ele pode ser um bom banqueiro, mas pode ser um péssimo político. E neste caso, né, eu vou falar com o Paulo Cunha, lá do Grupo Ipiranga, porque esse posto Ipiranga fica sem gasolina. O Paulo Cunha pode se zangar, né? Por quê? Porque o Paulo Guedes disse o seguinte, olha, se o Bolsonaro chegar ao poder, nós vamos usar os governadores para conseguir fazer passar a nossa pauta. Como usar os governadores? Simples. Governadores que concordarem com a pauta do governo federal recebem verba, ou mais verba. Os que não concordarem não receberão. E ele disse, e assim se cria um caminho orgânico para que o governo possa formar a necessária maioria. Por que isso? Porque se tem um questionamento óbvio a Bolsonaro, a Marina Silva, a Ciro Gomes, aos candidatos que não conseguiram fazer alianças e que de algum modo são viáveis, né? Porque tem aqueles que não fizeram alianças e nós sabemos que não chegarão lá mesmo. Mas há aqueles que não fizeram aliança e que, por enquanto ao menos, tem um número considerável nas pesquisas de opinião e sabe-se lá, há a possibilidade de que venham a ser eleitos. Vão ser eleitos sem Congresso? Não vão fazer acordo com o Congresso? Para se aprovar uma emenda constitucional, são necessários 308 deputados e 49 senadores, em 2 votações em cada casa. Aí o Paulo Guedes falou, não, então, olha, é o seguinte, nós chegaremos, se chegarmos, sem essa maioria, mas nós não vamos tentar conquistar deputados e senadores. Nós vamos ter os governadores. Ô, Paulo Guedes, governador, por um acaso, vota no Congresso? Ah, mas eu entendi. A suposição é a seguinte. Se eu ganho o governador vai e ganha a bancada de deputados federais do Estado. Essa é a maior das conversas moles. Isso não existe, isso não é assim que funciona. Paulo Guedes, não é assim que funciona. Você quer me dar aula de taxa de juro? Você quer me dar aula de política monetária? Você quer me dar aula de déficit? Eu ouço as aulas com o maior prazer. Agora, não tente me dar aula de política. Nem a mim, nem a outros. Porque você não entende nada. Alguém que acha que pode chantagear governadores com verba, porque os governadores vão fazer pressão junto aos deputados e senadores, não entende o mecanismo de funcionamento do Congresso. Não é? A propósito, os governadores seriam então convidados a comprar os deputados? Qual é o instrumento de pressão que um governador tem para pressionar um deputado federal? Além de nenhum. Não é? Mais do que isso. Em relação ao Senado é pior ainda. A relação, Amanda, costuma ser o contrário. Muitas vezes os senadores é que têm ascendência sobre os governadores. Pela simples e óbvia razão de que boa parte deles estava no governo dos estados, se elegeu senador e fez o seu candidato, muitas vezes, governador do estado. Então, não existe esse negócio de o governo federal chantagear governador e governador chantagear deputado e chantagear senador para fazer aprovar a reforma. O caminho, se existe algum, não é esse. Agora, a verdade clara, inequívoca, é a seguinte: não se governa o Brasil sem o Congresso. Tirem isso da cabeça. Qualquer candidato que disser isso está mentindo para você.
porque nós temos história a respeito. Desde a volta das eleições diretas, 2 presidentes perderam a maioria no Congresso e não conseguiram ter nenhum terço no Congresso. Um se chamava Fernando Collor, a outra se chamava Dilma Rousseff. E os 2 caíram. Notem que o presidente Michel Temer enfrentou 2 denúncias, conseguiu vencer as 2 denúncias, porque manteve a maioria no Congresso. Querem saber? Ainda bem que é assim. Só tem um tipo de gente que gostaria de governar um país sem Congresso. São os chamados ditadores, não é? É assim que se faz, deixa eu ver, na Nicarágua, é assim que se faz na Venezuela, em que na prática não tem Congresso, porque são todos cupinchas do ditador. É isso aí, boa noite. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.